300 foram as perguntas respondidas pelo general Freire Gomes à Polícia Federal no último sábado. O ex-comandante do Exército do governo Bolsonaro ficou mais de 8 horas prestando depoimento no caso que investiga a tentativa de golpe de Estado. Ao que parece, mais alguém resolveu abrir a boca. Para se ter uma noção, o sigilo do depoimento é tão grande que nem a defesa dele conseguiu levar uma cópia. Até agora, o que se sabe é que, segundo o general, os acampamentos nos QGs do Exército que pediam por intervenção militar não foram desmontados por ordem de Jair Bolsonaro. Além disso, Freire Gomes confirmou ter participado de reuniões que debateram a minuta do golpe. O plano golpista, que um dia pareceu genial para o ex-presidente e seu clã, agora coloca todos na mira da polícia e do Supremo Tribunal Federal. Para piorar a situação, a polícia encontrou na agenda pessoal do general Heleno um passo a passo de como controlar a polícia caso resistissem à tentativa de golpe. Um roteiro. Com os desdobramentos do caso, a possibilidade de um novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid está ganhando força. O cerco está se fechando e fica cada vez mais difícil não colocar Jair Bolsonaro no centro da trama. Terça-feira, 5 de março de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada. De segunda a sexta-feira, você já sabe, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento e dentre as notícias principais dessa semana, a gente vai falar de novo sobre a trama golpista. A gente teve depoimento do Freire Gomes e também teve um certo diário, né, do general Heleno que foi vazado aí pela revista Veja. A gente vai trazer detalhes a respeito disso. Eu vou conversar com o jornalista Paulo Motorim, que é do Intercept Brasil e também colaborador do New York Times. Paulo, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Em Detalhes mais uma vez. Olá, Gabriela. Sempre um prazer estar com vocês no ICL, aqui no Em Detalhes com você. Muito legal. Bora lá conversar hoje. Bora lá, vamos nessa. Esse prazer é sempre nosso, Paulo. Bom, o que a gente tem até agora é uma ínfima parte, né, do que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, disse, envolveu minuta do golpe, trama golpista, enfim. Mas para a gente começar essa história e dar um mergulho um pouco mais profundo, primeiro eu queria te perguntar quem é o Freire Gomes, né, para você trazer um pouco do perfil do ex-comandante do Exército. Perfeito, Gabi. Bem, eu acho que para começar a responder essa pergunta, eu vou lembrar da minha participação anterior aqui no Em Detalhes, que eu vim falar do escândalo de espionagem na ABIN, porque isso se relaciona também a quem é Freire Gomes e por isso eu acho muito bem-vinda essa sua primeira pergunta. Bem, o Freire Gomes, ele é natural de São Paulo, né? Entra na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, portanto, é contemporâneo do Jair Bolsonaro, e vai ascendendo na estrutura do Exército até que em 2014, no governo Dilma, é promovido ao cargo de general. Em 2016, depois do golpe de Dilma Rousseff, ele assume uma posição chave no Estado brasileiro, que é o cargo de secretário executivo do recém-recriado Gabinete de Segurança Institucional. Vamos lembrar que com Temer, o GSI teve o seu patamar elevado a ministério e quem assumiu foi também o general Sérgio Etchegoyen. E a gente sabe que nas estruturas ministeriais aqui de Brasília, na Esplanada, o número 2 é o secretário executivo. E o secretário executivo de Etchegoyen era Marco Antônio Freire Gomes. E aí, para fazer o link com aquela nossa primeira conversa do escândalo de espionagem da ABIN, o que a gente defende no Intercept é que esse cenário em que o Brasil virou esse paraíso para esse tipo de programa espião nasceu no GSI do governo Temer, com uma série de normas, portarias, medidas infralegais que beneficiaram compras sigilosas e principalmente de equipamentos de inteligência, com
pelo menos duas grandes medidas nesse sentido, que foi a Política Nacional de Inteligência, em 2016, e a Política Nacional de Segurança da Informação, em 2018. E o Freire Gomes esteve envolvido em tudo isso. O GSI, inclusive, teve que ter um planejamento estratégico refeito no governo Temer para ver como funcionaria, e ele foi desenhado por Freire Gomes, assinado, então isso é público e notório. E então, além de colocar da forma como tem que ser feito as Forças Armadas para dentro desse escândalo de espionagem, a gente entende que esse papel do Freire Gomes mostra uma proximidade com um setor específico do Exército Brasileiro, da cúpula das Forças Armadas, que é ligada ao ex-general, ao general hoje da reserva, né, Sérgio Etchegoyen, que ocupou posição tão importante no governo Temer, e talvez por isso, por essa conexão com Etchegoyen, que tenha falado tanto nesse depoimento, que é um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje, porque não necessariamente Freire Gomes é alinhadíssimo com Jair Bolsonaro. Sim, teve diversas ações golpistas, mas essa leve diferença de talvez ter refugado pouco antes de concretizado o golpe tem relação com essa ligação com Etchegoyen, essa fração da cúpula das Forças Armadas. Então é esse homem que depôs na Polícia Federal por tantas horas enfim, acho que é por isso que é importante, antes da gente começar a entender quem é ele, e muito legal ter começado dessa forma. Muito bom, e eu quero trazer alguns aspectos aqui, justamente porque ele prestou um depoimento bastante longo. A gente pode tratar aqui sobre qual a relação, né, do Freire Gomes também com a minuta golpista, né, a minuta do golpe, e também a reunião que ele confirmou ter tido com o Bolsonaro. Mas antes eu queria trazer aqui algumas características, né, que foram colocadas em relação ao Freire Gomes agora. A Andréa Sadi divulgou nessa segunda-feira, dia 4 de março, que os militares e bolsonaristas também agora estão irritados, né, claro, com o depoimento do Freire Gomes para a Polícia Federal, e estão chamando ele de traidor, né? E também, antes disso, eu acho interessante porque ele foi chamado pelo Braga Neto de cagão, né? Foi bastante divulgado também na imprensa, justamente o Braga Neto, que faz parte também desse núcleo duro aí da articulação golpista e tal. Quanto que o depoimento do Freire Gomes também vai justamente na contramão disso, né? Tanto dessas duas caracterizações que fizeram contra o Freire Gomes, né? Eu acho interessante isso. É isso, Gabriela. O Freire Gomes, que estava sendo chamado de cagão pelo Braga Neto, você vai me desculpar aqui a escatologia, mas caso o Braga Neto estivesse certo, talvez a figura que a gente possa usar é que ele jogou essa sujeira toda no ventilador e sujou muita gente, talvez até o próprio Braga Neto, porque a gente sabe que foram de 7 a 10 horas de depoimento, segundo a apuração de vários colegas aí da imprensa, e deve ter sobrado para todo mundo. Se esse ventilador girou rápido, tá todo mundo muito sujo ali na alta cúpula das Forças Armadas. Perdão a todos pela escatologia, mas eu acho que é uma figura que serve para o momento, porque, ao que parece, de fato, o Freire Gomes falou, e muito. Isso é o que a gente tem de fato, né? Ele entrou na Polícia Federal e saiu depois de 8 a 10 horas. É um processo sigiloso, como a gente sabe. Esse caso corre dentro de um dos inquéritos que o Alexandre de Moraes apura essa tentativa de golpe de Estado. Então, o que a gente está vendo de notícia até o momento não é de fontes oficiais, então as pessoas se perguntam, cadê o depoimento? Cadê o depoimento? Esse depoimento, ele está dentro da Polícia Federal. O que a gente tem hoje são veículos sendo abastecidos de forma legítima, como o jornalismo tem de fato que correr atrás, por fontes ligadas à investigação. A gente acredita que boa parte delas são ligadas à Polícia Federal, mas também, de alguma forma, os depoentes, por meio de seus advogados, existe uma rede
pelo outro lado também, que dissemina um pouco do que foi a narrativa desse depoimento. E sim, como você colocou, Gabi, Freire Gomes esteve nessa reunião comprometedora com Bolsonaro, tem consciência da minuta do golpe, e a gente tem acompanhado alguns jornalistas que têm adiantado isso de uma maneira bastante confiável, né? Desde que o 8 de janeiro aconteceu. A Andréa Sadi, como você mencionou, é uma delas. De fato, as apurações junto à PF, para a gente que acompanha como repórter aqui, se confirmam. Do Aguirre Talento também, que é um grande jornalista do UOL, que desde o dia 8 de janeiro também tem trabalhado nessa investigação, como a PF apura tudo isso. E o que a gente espera no Intercept, pelas reportagens que a gente tem publicado nesse último período, é que, para além do Freire Gomes delatar, também seja investigada a responsabilidade da cúpula das Forças Armadas como um todo. Dele em si, por possivelmente ter prevaricado diante de uma realidade tão flagrantemente golpista, mas também do alto comando do Exército, né? Inclusive, em uma participação recente aqui no ICL, eu trouxe uma história que a gente publicou no Intercept sobre o coronel, um dos kids pretos que estava articulando junto com Mauro Cid. Há uma reunião de integrantes das Forças Especiais do Exército para tramar um golpe de Estado. Ele estava aqui em Brasília, pago pelo alto comando do Exército para acompanhar uma reunião do alto comando. Ou seja, a estrutura do Exército também foi utilizada, nesse caso, para essa trama golpista e com a digital do alto comando. Então, não só a vinda desse coronel, mas diversas outras sinalizações de outros integrantes do alto comando também são muito preocupantes. É importante lembrar também que um dos generais ligados aos kids pretos estava nesse alto comando até novembro do ano passado. Então, a apuração sobre o Freire Gomes é importante, bem como a delação que ele tem a fazer, mas a gente não pode esquecer que, ainda que na hora H tenha havido um passo para trás, há responsabilidades tanto de delatar as ilegalidades quanto de gente que articulou isso dentro da alta cúpula do Exército e das Forças Armadas em geral, e isso tem que ser apurado, né, Gabi? Com certeza, Paulo. Esse ponto que você traz é fundamental, porque a cúpula do Exército foi condescendente com as manifestações golpistas, isso é inegável. Agora, a PF está tentando apurar, investigar, se o Freire Gomes ele se omitiu diante dessas tentativas golpistas, né? Porque alguns analistas, inclusive, já trouxeram essas ponderações de que como é que ele faria isso, como é que ele se levantaria contra isso nesse contexto, que tipo de crise militar ele poderia ter se desencadeado num contexto de eleições, as forças iriam para as ruas, como é que seria isso? É uma questão. De fato, ele pode ter se omitido, né, porque não se colocou ali naquele momento, não pediu a prisão, inclusive, de quem estava nessa reunião, nesse cerne da tentativa golpista. Eu te pergunto sobre isso e aproveito também para reforçar essa chamada que os bolsonaristas e os militares estão dando agora no Freire Gomes de traidor, porque eles estão querendo traçar uma estratégia para queimar o Freire Gomes agora, né? E aí, uma dessas estratégias que se tem apurado na imprensa também é de que o Freire Gomes, primeiro essa da omissão, e também tem a omissão dos acampamentos golpistas, né? Que ele não se esforçou para esvaziar os acampamentos golpistas. Então, entre esses militares e bolsonaristas, esses golpistas, né, que estão irritados pelo depoimento do Freire Gomes, a estratégia é justamente fritar ele usando essa manobra. Então, também queria te ouvir sobre isso. Sim. Bem, acho que a pecha de traidor a gente pode discutir se aplica ou não. Acho que um pouco da reflexão que eu trouxe no começo do programa ajuda a dar uma pincelada sobre isso, que de fato o Freire Gomes cultiva outras relações políticas que não o Bolsonaro, da alta cúpula do Estado brasileiro e dos próprios militares, como, por exemplo, o Sérgio Etchegoyen. Então, acho que ele não responde apenas a Jair Bolsonaro e, por isso,
não necessariamente uma traição ocorreu. Acho que muitos especialistas, intelectuais que debatem a questão militar apontam também como essa cúpula usou o Bolsonaro de alguma forma para levar seus interesses adiante, mas não necessariamente estava alinhada com alguns comportamentos e posições dele que poderiam até gerar problema para essa própria cúpula. Assim. Então, não sei se é correto essa pecha de traidor nesse momento, por essa razão, Gabi. É isso. Eu também quero te ouvir, além do depoimento do Freire Gomes, né, que é basicamente visto como um tiro de misericórdia e também aos militares e a Bolsonaro. Eu vou querer te ouvir sobre Bolsonaro nessa história toda, mas antes eu queria juntar mais um componente importante, que é o general Heleno, né? Ou melhor, a agenda do general Heleno, que a gente está chamando de diário, né? Esses documentos que foram apreendidos pela Polícia Federal numa operação de busca e apreensão. Ele era ex-ministro, ele foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro e tinha um compilado de anotações importantes que apontam medidas, por exemplo, para tolher o trabalho da Polícia Federal e também até levar à prisão dos delegados, numa medida que eles achassem que não condizia ali com o que eles estavam justamente tramando, né, em relação ao golpe de Estado. Então, queria ouvir sua avaliação sobre o quanto esses documentos sobre o general Heleno são importantes, são uma peça fundamental nessa fase também de apuração. Fundamental, né, Gabi? Acho que a gente se vê diante de um nível de evidências e indícios que não dá para não chamar de prova, né? Quando uma pessoa desenha de próprio punho e guarda consigo um roteiro dessa forma, eu acho que a incriminação está colocada. Augusto Heleno muito provavelmente está com os dias contados, não meses, ou talvez meses, até ir para a cadeia, porque acho que isso é flagrante. Já existiam outras provas muito bem colocadas, o vídeo da reunião. Eu lembro aqui que General Heleno é talvez e vários desses bolsonaristas que a gente tem acompanhado como alvos de operação são campeões assim em materialidade de provas, coisas que a gente nem poderia imaginar, como ter impressa a minuta do golpe. Mas eu lembro de uma história do general Heleno específico que eu cobri quando ainda estava no Brasil de fato, logo no 8 de janeiro, que durante a tarde do dia 8 de janeiro, general Heleno curtiu um tweet que pedia a ele, suplicava a ele algum sinal, porque ser pacífico não adiantou. Então, uma pessoa da audiência do general Heleno procurou um post antigo dele na tarde do dia 8, dizendo que sermos pacíficos não adiantou. Ele nos deu um sinal e ele interagiu, deu um like nisso no Twitter. É uma reportagem que, inclusive, o general Heleno foi questionado sobre ela quando veio para a CPI da Câmara Legislativa do DF. Não soube o que responder, muito provavelmente porque aquilo não necessariamente era um sinal para a pessoa que possivelmente invadiu junto com os manifestantes, mas um total descuido, uma total destrambelhamento nessa articulação do golpe, né? A gente não pode minimizar a gravidade jamais, afinal a sede dos três poderes foram invadidas, mas é de uma incapacidade estratégica, logística, política de se tramar o golpe que a gente fica assustado, e também de não saber esconder isso, e a gente está vendo o castelo de todos esses chefes das Forças Armadas e chefes políticos no entorno do Bolsonaro desmoronar, justamente porque foi muito mal feito. E muita gente fala, né, Gabi, da presença do secretário de Defesa dos Estados Unidos no Brasil, que ameaçou as Forças Armadas brasileiras, ou deu um recado para as Forças Armadas brasileiras de que não compactuariam com o golpe e de que isso teria tido um peso muito importante na decisão dos nossos militares. Mas o que a gente está vendo agora pela investigação é que, mesmo depois do norte-americano ter voltado para os Estados Unidos, as articulações estavam tão fortes quanto nunca. Então, isso não os arrefeceu. Lógico, é um elemento histórico que a gente tem que considerar, mas isso foi tentado até o final. Para a sorte da democracia brasileira, foi
feito por gente que, além de desqualificada em termos democráticos, em termos de eficiência de entrega mesmo, é muito ruim, é muito nocivo. Deixa a gente assustado, mas também, como você disse, né, mas também aliviado, né? Esses documentos aí do Augusto Heleno, né, que foram divulgados pela revista Veja, eles mostram, só que também para contextualizar, que o Ministério da Justiça ele identificaria uma linha de atuação para a Polícia Federal, e aí a AGU apontaria, né, e achou importante também como a AGU funcionaria nesse papel também, de acordo ali com esses traços, né, esse caminho de golpismo que o general Augusto Heleno estava anotando nos seus documentos, a AGU apontaria se essa decisão seria legal ou ilegal, né? Essa decisão judicial. E aí o Bolsonaro é que daria essa força normativa, de fato, a essa nova regra, vamos dizer assim, que a AGU traria e poderia prender em flagrante um policial, um delegado que estivesse cumprindo essa ordem judicial, né? Porque a AGU teria elencado isso como legal e aí, de fato, seria assim, pelo menos de acordo com as anotações do Augusto Heleno. Aí eu pergunto agora, juntando essas duas coisas, o mais recente que a gente teve foi o depoimento do Freire Gomes, um depoimento longuíssimo, de 7 a 10 horas, e também a gente teve a divulgação dessas anotações do Diário do Augusto Heleno. Isso fecha totalmente, você acha, na sua avaliação, Paulo, a tumba, vamos dizer assim, fecha a tampa do caixão de Bolsonaro? O que a gente tem de diferente? Porque, de fato, pelas investigações da Polícia Federal, a gente já sabia que a trama golpista tinha acontecido, mas agora parece que a gente tem mais fundamento, mais materialidade para que, de fato, Bolsonaro esteja incriminado para daqui a algum tempo, não parece? Exatamente, Gabi. Para muita gente que está acompanhando a investigação, e isso eu ouvi de repórteres que têm acompanhado de perto isso, toda essa investigação na Polícia Federal, parece não haver mais fases a serem deflagradas, porque a busca e apreensão contra todos os principais líderes dessa trama já foi realizada. Ainda não foi realizada contra Jair Bolsonaro, mas tenho dúvidas se isso de fato aconteceria. E pelo acúmulo que a gente tem de provas, mesmo diante de um inquérito sigiloso, então só esses pedaços de informação que a gente é submetido já está muito claro assim que é difícil pegar mais coisa, é difícil imaginar que mais gravações ou provas cabais esses investigados possam oferecer. Do ponto de vista da investigação. Do ponto de vista político, a gente tem que lembrar que tem eleição em outubro municipal, não necessariamente a Suprema Corte vai querer deflagrar grandes operações ou tomar grandes decisões durante esse período, e talvez isso tenha até um certo sentido político, jurídico a gente pode discutir, mas talvez isso ocorra, e vários analistas estão apontando isso. Então, talvez a conclusão de fato só vem de algo como uma possível prisão de Bolsonaro, que é o que eu imagino que todo mundo quer saber, né? Eu imagino que isso deva ficar para 2024. E, Gabi, para a gente só fechar a ponta do general Heleno, é muito interessante pensar quem estava no comando dessas corporações para o general Heleno ter tanta confiança que haveria esse acordo entre órgãos do Estado brasileiro para dar o golpe de Estado. Então, aqui ele cita de forma mais proeminente nessas anotações a Advocacia Geral da União. E tem um fato bastante interessante, que é o advogado-geral da União de Jair Bolsonaro no fim de mandato era Bruno Bianco, que hoje trabalha no BTG Pactual, uma das principais instituições do mercado financeiro. Gostaria muito de ouvir a opinião do Eduardo Moreira sobre isso, acho que ele daria uma opinião muito interessante sobre isso, mas são figuras que tramaram contra o Estado brasileiro e estão aí. E também, para não deixar solto, Wagner Rosário, naquela reunião ministerial, então controlador-geral da União do Bolsonaro, também mencionado nessa trama golpista, hoje é controlador-geral do Estado do governo Tarcísio de Freitas.
Então, Freire Gomes tem que delatar todos os atores políticos, assessores de Bolsonaro, mas a gente não pode deixar de prestar atenção nessas outras figuras que ainda estão por aí, né, Gabi? Com certeza, tem muita ponta solta, e falando em ponta solta, né, a gente estava falando agora há pouco sobre o alto comando do Exército, né, o Mauro Cid, por exemplo, o Bolsonaro, né, disse a ele, numa conversa de Mauro Cid com um militar golpista, na verdade, ele diz, olha, o Bolsonaro, ele não confia no ACE, que é o alto comando do Exército, né, porque ele não vai topar. Foi um dos indícios também que a gente teve aí nas investigações. E aí a gente sabe, ainda sem uma data exata, que vai acontecer um novo depoimento do Mauro Cid para a Polícia Federal, e eu queria entender o que vai vir de novo nesse depoimento, são informações complementares aos militares que já foram ouvidos, o que vem por aí agora? A gente pode ter uma grande expectativa com esse novo depoimento do Mauro Cid, Paulo? Sim, Gabi. O que a gente sabe já desde a última etapa da operação, que mirou todos esses militares, é que houve um incômodo, para não dizer uma indignação na Polícia Federal sobre a delação do Mauro Cid. Lembrando que ela já foi homologada no STF, havia sido muito bem aceita pela Polícia Federal, porque, pelo que a gente viu, de fato trouxe muita informação, mas é importante notar o que ela deixou de trazer, por exemplo, a reunião ministerial em que, às vésperas do processo eleitoral, diante de mais de 2 dezenas de ministros de Estado, documentada e registrada no Google Drive do Mauro Cid, que isso, por exemplo, não veio à tona. E também as comunicações de Mauro Cid com um dos coronéis Quides Pretos envolvidos na investigação, que é o Bernardo Romão Correia Neto, era um coronel que estava alocado no Comando Militar do Sul. Essas articulações que visavam mobilizar os Quides Pretos para pressionar o alto comando das forças a aderir ao golpe, isso também não estava presente na delação. Então, o que a gente ouviu já algumas semanas atrás é que essa delação, esse acordo de delação esteve por um fio de ser questionado e que só um novo depoimento de Mauro Cid poderia reverter essa situação. Então, o que a gente imagina é que ele vai falar desses pontos que ficaram faltando e que a gente não sabe, mas com Freire Gomes entregando tudo que entregou e com o depoimento de outras pessoas, a gente espera também que, eventualmente, coisas novas virão e a gente vai estar acompanhando. Excelente, Paulo Motorim, que é do Intercept Brasil, jornalista, também colabora com o New York Times. Sempre um prazer te receber, Paulo. Obrigada pela sua análise, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes e ao ICL também. Obrigado, Gabi. Sempre muito legal estar no Em Detalhes, no ICL. Prazer estar contigo. Contem comigo e vamos falando. Valeu, querido. Um beijo. Até uma próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Videocast em Detalhes fica por aqui. Lembrando, gente, a gente está falando essa semana, no 8 de março, né, que vai ser na sexta-feira, a gente tem um dado alarmante, que é 2 em cada 10 mulheres afirmam se sentir bem informadas em relação a Maria da Penha. 2 em cada 10. Essa informação foi levantada pela Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Senado. E a Lei Maria da Penha é uma lei que existe desde 2006, criou mecanismos fundamentais para proteger as vítimas de violência doméstica e familiar. E nesse domingo, dia 10 de março, às 8 horas da noite, o ICL vai ouvir justamente a Maria da Penha, que é essa mulher, essa ativista emblemática que trouxe, né, essa lei fundamental que protege tantas mulheres aqui no Brasil.
Hoje, a existência da Lei Maria da Penha, a gente sabe, é um mecanismo que pode evitar que as mulheres passem pelo que ela passou e que também sejam vítimas de feminicídio. Para a gente se aprofundar mais ainda nessa questão da violência contra a mulher, além da entrevista com a própria Maria da Penha, a gente vai ter também um debate com a Márcia Tiburi, a Manuela Dávila e a Eliana Alves Cruz, vai ser mediação do Eduardo Moreira. Não fica de fora, então, gente, é fundamental para a gente poder combater, para a gente ter ferramentas para combater, a gente precisa antes se educar, se informar sobre o que está acontecendo. Então, você pode chamar as pessoas para participarem e fazer a sua inscrição também em detalhesicl.com.br, lembrando que informação e que o suporte a uma mulher pode salvar uma vida. Obrigada você que me acompanhou até aqui. Agora, na sequência, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL e 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Tchau e até amanhã. Olá, eu sou Eduardo Moreira e queria convidar todos vocês para uma conversa muito especial que eu tive, uma conversa inspiradora, uma conversa forte e uma conversa reveladora também com a Maria da Penha, essa personagem tão importante que a gente tem no nosso país. Olá, eu sou a Maria da Penha e estou convidando você para assistir um papo muito legal que eu tive com o Eduardo Moreira, do ICL. Conto com vocês nessa conversa.